Sabah al-Khair, bonjour, good morning, buenos dias, buongiorno, ohio, guten morgen, bom dia. 30 de junho de 2020, sintam-se cumprimentados. Vamos à palavra de Deus que está em Mateus, capítulo 8, versículo 23, que diz o seguinte: Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus, aleluia, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me tocar, aleluia, eu tenho Jesus no barco. É Ele que apazigua a tempestade, é Ele que traz a calmaria, é Ele que traz a solução, é Ele que repreende a fúria do meio do teu adversário, em nome de Jesus. Jesus dormia, a tempestade estava acontecendo. E quando acontecia aquela tempestade, os discípulos não tinham total intimidade com Cristo, porque uma vez que Jesus dormia numa almofada, eles deveriam pensar: poxa, as águas estão entrando no barco. O barco balança, 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 e o vento bate mais forte. Só que eles não tinham intimidade, uma intimidade profunda. Eles não acreditavam, eles não tinham tido aquela entrega verdadeira a Jesus. Eles acordaram Jesus e disseram: Mestre, acode-nos, perecemos. Na tua vida, na minha vida, será que não é diferente? O mar está batendo no nosso barco e você diz aí: eu já tenho Cristo. Eu digo aqui também: já tenho Cristo, eu já aceitei Jesus. Você diz aí também: eu já aceitei Jesus. E o vento está batendo no barco, a água está entrando no barco, e o barco está indo lá em cima e volta, as ondas estão batendo mais fortes, a tempestade é tremenda, o mar é revolto, e você não sabe o que fazer com essa tribulação, com essa turbulência, não sabe como agir, e Jesus está aí do teu lado. Só que a intimidade ainda não se aprofundou verdadeiramente, igual esses discípulos aqui. Porque quando verdadeiramente temos uma intimidade, uma ligação profunda, independentemente das tribulações, você dorme, você descansa. Aconteceu isso depois que Jesus subiu e o Espírito Santo, o Consolador desceu. E Pedro, falando da palavra de Deus, anunciando a Cristo verdadeiramente, ele incomodou. Ele incomodou aqueles que não temiam a Deus, não aceitavam a Cristo como verdadeiramente o Senhor das suas vidas. Pedro foi lançado na prisão. Só que agora era diferente. Pedro já sabia a quem ele servia.
A sua confiança, sua entrega já estava totalmente depositada no Senhor. Pedro tinha visto as maravilhas que Jesus, quando estava na terra, fez. Ele era testemunha. E como Jesus, Pedro foi fazer o que agora? Lançado na prisão. Pedro se desesperou? Pedro entrou em agonia, em aflição? Não. A sua confiança era naquele que pode todas as coisas. Ele fez como Jesus. No meio da tempestade, no meio da tormenta, Pedro dormiu. Ele sabia que Jesus ia agir naquela situação, e assim foi. O anjo do Senhor providenciou o escape. O mesmo é para tu e para a minha vida. Não se preocupa, se a tormenta está demais, se a tribulação é demais, Deus vai providenciar o escape. Ele é a saída. Aí você diz, Isa, mas é muito fácil falar quem não está passando por isso. Agora eu pergunto, antes de perguntar para ti, essa pergunta vem primeiramente para mim. Será que nós temos hoje a fé de Pedro para dormirmos em meio às tribulações, tempestades, descansarmos verdadeiramente e crermos que Ele vai entrar e que Ele vai parar a tempestade? Será que nós vamos dormir confiantes de que Ele é Senhor nas nossas vidas? Não. A gente é muito pequenininho. A gente precisa trabalhar essa fé. Precisamos pedir a Deus. Isso é a palavra do Senhor que diz. Senhor, acrescenta-nos a fé. Senhor, acrescenta-nos a fé. Porque quando passarmos por qualquer tipo de turbulência em nossas vidas, a nossa fé está focada no alvo que é Cristo. Glória a Deus. Acrescenta-nos a fé. Aleluia. Eu quero falar do Código Penal. Código Penal 2848, ano de 40, artigo 131, praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Semana passada, uma influencer foi dar uma festa lá nos Estados Unidos e uma pessoa que estava contaminada com o vírus adentrou a festa e passou o vírus para todos os convidados. A gente não está em tempo de dar festa, a gente não está em tempo de aglomerações. A gente sabe muito bem que o vírus é real, ele existe, ele é prejudicial e ele pode levar a óbito. Sábado, o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, foi até Minas Gerais sem máscara. Já tinha levado uma multa, mas a multa em nada para ele era a mesma coisa. Aquilo não o inibiu. A lei para ele não adianta, não serve. Abraçou, pegou crianças no colo, cumprimentou a muitos, houve aglomerações, mas para o presidente, as palavras dele são: é uma chuva, é uma gripe, uma gripezinha, eu não sou coveiro, e daí que o povo está morrendo? E daí? Deixa morrer, não são os meus, não é comigo. O exemplo tem que vir de cima. As pessoas que votaram nele têm que ver nele um exemplo.
Porque muitos ainda têm a errônea ideia de que coronavírus não existe, que não passa de uma perseguição contra o presidente da República. As pessoas têm que levantar os números de óbitos do mundo inteiro, verificar os rostos daquelas pessoas que antes, vivas, felizes, contentes com seus familiares, hoje já não existem mais. Hoje, terça-feira, dia 30 de junho, a quantidade de pessoas que já desceram à sepultura são 58.406. E daí? E daí? E daí? Não é a família dele. É triste, mas é lamentável, é vergonhoso a gente ter um presidente aí que infelizmente não se preocupa com o ser humano, com a vida do próximo. Pelo contrário, a intenção dele é com que as pessoas venham, de fato e verdade, não usar mais máscaras e assim venham contrair mais rapidamente esse vírus e uma redução populacional em massa. É esse presidente que está aí. Eu vou falar agora, gente, as duas palavras de dicionário. Importação. Você sabe o que quer dizer importação? Importação quer dizer: eu, Isa Negrão, compro um produto lá de outro país. Eu sou brasileira e vou lá e compro do outro país, da China, e trago para o Brasil. Isso é importação. Exportação, quando eu, um exemplo, vendo café e vou vender do Brasil para outro país. Fiquem com Deus.